Oi, vamos lá, mais uma história, uma experiência nova que eu tive, né? Essa semana é minha, mas vai entrar outra história, né? De outras pessoas. Começou na segunda-feira, eu na segunda sim, comecei a sentir algo estranho, mas eu não dei muita importância, né? Que foi na minha perna. Tava assim meio dormente, eu não. Aí foi acontecer outros problemas aqui em casa, eu perdi um cachorro no mesmo dia. E aí, devido a esses problemas, né, com bichinho, a gente, né, perdeu um bichinho de estimação, né, tem muito tempo que tem. E aí eu esqueci que eu tava sentindo esse essa dormência, né, nessa parte inferior do lado esquerdo, no meu pé. Não dei muita importância. E na terça ainda fui trabalhar, né? Na terça ainda amanheci um pouco pior, mancando. Se manquei um pouco, mas como eu tava de tênis, apertei o tênis bastante. E eu trabalhei, aí nisso eu já fui, né, conversando com os amigos, com as pessoas, né, para conseguir uma consulta, para marcar uma consulta com o meu médico. Eu consegui para tarde. E eu fui para consulta pensando assim que fosse algo que tivesse a ver, algo que eu já soubesse, como meu coração, arritmia, alguma coisa desse tipo, né? Mas assim, não dei muita importância, assim, não pesquisei, não fiz nada, simplesmente deixei, assim. Aí até aí tudo bem. Quando eu cheguei lá no postinho que eu fui atendida pelo médico que já conhece o meu histórico, ele me examinou ali por quase 30 minutos, né? Esse médico, ele salvou minha vida, já é a segunda vez, né? O doutor. Inclusive, é engraçado, assim, na hora que ele começou a analisar, eu não tava tendo noção, assim, que a gravidade, né? Quando ele foi anotando os encaminhamentos, ele me encaminhou com extrema urgência para o hospital. Dali mesmo, eu não podia, já tinha que ir para o hospital. E eu fui, cheguei lá, fui atendida com extrema urgência também. Eu fui assim, me preocupando, mas sem entender ainda o que era, né? Do que se tratava, porque eu estava ainda sofrendo, né? Pela perca do meu bichinho, né? De uma cadela que eu tinha, que já tinha 6 anos que eu tinha ela. E aí outras coisas, né? E tudo bem. Fiz um ATC do crânio, fiz um eletro, tudo, fiz um hemograma, fiz tudo, foi tudo muito rápido. E nesse decorrer, né, eu sem entender ainda o que estava acontecendo comigo, né, tava nervosa, tendo crise de riso, assim, rindo à toa, sabe, assim, como se estivesse feliz ali. Quando eu fico nervosa, eu tô rindo aqui, é porque eu fico nervosa, viu, gente, quando eu tô muito nervosa, eu começo a rir, qualquer motivo, pra mim já é algo pra me sorrir, sabe? E lá na observação, né, no hospital, logo eles já me botaram para observação, né, esperando o resultado dos exames, porque se fosse, dependendo do caso, eles iriam me internar, né, mas isso tinha que esperar o resultado dos exames. E lá eu fui conhecendo, né, outras pessoas, as pessoas, devido a ser, eu sou muito, como muitos dizem, a galera, né, fala demais, mas eu não digo isso, eu digo que eu sou muito comunicativa, sabe, eu sempre fui assim, uma pessoa comunicativa e nervosa, então aí porque eu sorrindo, comunicando, quando eu vi por mim, assim, já tava com as 2 pessoas, né, do meu lado, assim, pessoas que estavam com problema lá, né,
Sim, as pessoas foram se chegando, todo mundo querendo conversar comigo, né? E eu nunca tinha me atentado, assim, o tanto que eu faço barulho, né? Nos lugares que eu tô, né? E, e lá uma pessoa falou assim pra mim, assim, nossa, você é uma pessoa que alegra o ambiente. Nós tá todo mundo aqui, né? Cada um com seus problemas. Você com o seu, cada um com um tipo de problema mais grave que o outro. E você amenizou a situação ali, né? Eu sorrindo e eles nem imaginavam, né? Que o meu sorriso tinha a ver com um nervoso, né? Mas aí eu expliquei pra eles. Foi muito engraçado. Mas tá aí, tudo bem. E nisso eu conheci uma pessoa que estava ao meu lado, né? Uma mulher. Eu não vou citar o nome dela para preservar, né? Ela me pediu, né? Que ela viu o meu canal e ela me pediu que eu contasse um pouquinho da história dela, assim, misturada com a minha, né? Que eu tava lá, né? Junto com ela. E aí eu fiquei curiosa, né? Que eu vi ela deitada, sem movimentar. E tinha outra na minha frente sem movimentar o braço. Eu sem movimentar a perna. E ela sem as duas pernas, com uma bolsa. Eu esqueci o nome, que cai a urina, né? Aquelas coisas, assim. E ela, assim, também muito alegre, igual eu, assim, sabe? E a gente foi conversando, porque a cama dela era mais próxima da minha. E ela sentiu, assim, como é que se diz? Sentiu necessidade de desabafar, sabe? E eu falo e escuto também, né? Tive paciência de ouvir ali, né? A história dela me fez deixar a minha bem pequenininha. Eu fiquei com vergonha, né? Nem contei a minha história pra ela. Eu só ouvi a dela. Ela ficou paraplégica por causa de um acidente. Mas até então, ali ela ficou paraplégica, né? Não sei mexer da cintura para baixo e tudo, por causa do acidente. Mas o acidente, a causa do acidente, o motivo é que foi triste. Sim, sabe? Por uma coisa assim, eu fiquei analisando e eu fiquei até sem palavras, sabe? Porque ela é casada há mais de 20 anos, assim, acho que ela tinha 20 anos de casada, com 2 filhos. O marido dela era um funcionário público, né? Eu não sei se era do estado, se era do município, mas não é aqui em Canaã, não. Ela estava aqui em Canaã, eu não sei nem... Eu até esqueci o porquê do motivo que ela estava aqui em Canaã. Ela era professora. Era não, né? Porque ela ainda... era professora, né? Não está exercendo a função. E ela... De uma hora para outra, ela descobriu que o esposo dela, né, tinha outra família, outra cidade. E essa família que ele tinha, já tinha essa família já há 7 anos. Entendeu? Então, e já tinha filhos com essa outra mulher. E eu fiquei ali ouvindo, né, assim, analisando. E eu não falei nada, fui só ouvindo. E ela contando. E ela disse que foi para tomar essa satisfação, né? Que ele descobriu, falou com ele e ele confirmou mesmo. E ela queria pegar o carro, ele não deixou, tomou a chave do carro dela. E ela pegou a chave da moto, uma bis, parece que era uma bis. E assim, parece que a distância da cidade que ela morava para outra era
coisa assim de 100 quilômetros. Entendeu? O cargo dele era assim, ele trabalhava nessa outra cidade, aí ele passava 15 dias lá nessa cidade e 15 dias em outra cidade. 15 dias com ela e 15 dias com a outra, né? Ele dividia direitinho o negócio. E ele, né, sustentava as duas famílias. E ela nunca viu nenhum sinal, né? Se viu, passou desapercebido, né? Ela descobriu por algo que ela encontrou, não sei, eu nem lembro, eu esqueci. Até não especulei muito, né? Porque tava ali ouvindo. E pensando também no meu problema, né? Que eu tava preocupada. E aí todo mundo parou, né? Assim, pra ouvir a história dela. Porque todo mundo tava curioso pra saber por que ela não andava, né? Que viu uma cadeira de roda lá. Aí ela falou, não, isso aqui foi porque eu fui atrás, né, da amante na época que era meu marido. Em vez de eu ficar com muita raiva dele, eu foi com raiva dela saber que ele era casado. E eu fui atrás dela, ela mesma fala, né, que ficou com raiva, assim, porque não tinha necessidade ela ir atrás dela, né? Ela ficou com muita raiva, foi atrás dela. Porque na realidade o errado ali não... é todo mundo, né? Ela, ele. E ela foi, conversou com a mulher zombou muito da cara dela, enganou ela, tipo, não chegou perto, disse que ia conversar, saiu escondido do trabalho. Ficou com medo dela também, né? Com medo dela matar, fazer alguma coisa desse tipo. A mulher se escondeu, mas até a casa da mulher ela descobriu onde era, foi na casa, a mulher tá aqui em casa, sabe? E aí o que aconteceu? Ela foi na casa da mulher, chegou lá, bateu no portão, a mulher ficou zombando dela e ela foi ficando mais nervosa. Aí do lado da casa tinha um bar e ela foi pra esse bar beber, sem esperar a mulher sair, né? Uma hora a mulher sair. Ela queria pegar a mulher mesmo, dar uma surra, descontar a raiva na mulher. Em vez dela pegar o infeliz lá, né? Não, ela foi atrás da mulher. Mas cada um, né? Eu não vou atrás de ninguém, não. Sim, ponto de vista, né? Eu não tenho coragem, não, assim, de fazer isso, sabe? Assim, é muito forte, né? E ela foi, e foi longe, né? 100 quilômetros, assim, de bis. Ela foi, chegou e não conseguiu. E aí a dona do bar era tia da mulher, né? Sabia da história. E aí essa mulher também ficou provocando ela. E ela viu que não tinha como mais fazer nada, retornou para casa. Na volta para casa, ela sofreu o acidente e ficou paraplégica, entendeu? Né, por raiva, por descuido ali que hoje ela, por causa do esposo dela, né, ela mesma, eu não sei nem dizer quem que ali, ela que ficou com as consequências, que sofreu, porque o que ele fez? Ele deixou ela, porque ela ficou paraplégica, né? E ele foi morar com a outra. E ele tá lá com a outra, com os 2 filhos, e ela com os 2 filhos dele, né? E ela doente, paraplégica, e ela falando assim que hoje ela sente as coisas que as pessoas não dão valor, coisas poucas, né? Como, por exemplo, ela falou que quando a filha dela vai tomar banho, a filha dela vai fazer xixi, e que ela escuta, ela fica assim,
Ela, sabe, assim, com saudade de sentar num vaso, fazer xixi, porque ela não faz mais isso, tudo dela vai para aquela bolsa, né? Ela não sente mais vontade de fazer xixi, nem de evacuar. E aí ela sente essas coisas que a gente faz no dia a dia, né? Ela falou que o que ela mais gostava era acordar cedo, tomar banho, dar banho nas crianças e levar para a escola. Ela amava ir para a escola, sabe? E aí ela agora, ela não pode fazer nada. Ela vê todo mundo, né? Saindo, tomando banho, se organizando. Os filhos hoje tão grandes, né? Isso já tem 4 anos que aconteceu com ela. Ela tem 4 anos que está na cadeira de roda. E ele tem 4 anos, fora os 7, né? Que estava com a outra. E aí depois disso ele separou, tá com a outra lá ainda. E foram-se 20 anos de casamento, né? Jogado fora. E ela perdeu a metade da vida, né? Porque agora ela depende das pessoas para tomar um banho, para vestir uma roupa, para quase tudo, né? E foi assim, eu fiquei ouvindo aquilo, e aí eu lembrando assim um pouco da minha história, né? De vida, assim, olhando. Não é, a minha ficou. Sempre tem alguém pior que a gente, sabe? Mas a gente não imagina isso. E eu, ouvindo a história dela, eu me senti, sabe, assim, como se eu não tivesse nem problema nenhum, sabe? Aquela mulher, ela é guerreira. Eu não vou falar o nome dela, não. O nome dela aqui eu vou usar como guerreira, aquela mulher. Ela, sabe, ela hoje, mesmo sem poder, com poderes limitados, né, para poder, ela continua ainda com um sorriso na cara. E nós estávamos lá esperando o resultado, todo mundo esperando o resultado de exame para saber o que tinha. E para piorar a situação, assim, por destino, né, o destino, a vida, assim, foi muito dura com ela, tem sido, né. Ela se apegou muito a mim, né, a gente se conheceu lá no hospital, conheci ela antes de ontem, né. E aí quando foi ontem que a gente recebeu os resultados, ela recebeu primeiro do que eu. Ela descobriu que estava com leucemia. Aí pensa só agora, ela sem marido, né? Dependendo das pessoas, cadeirante ela, com leucemia, vai fazer tratamento. E ela ainda continua com um sorriso, assim, na cara, assim. Ela é igual eu, sabe? Assim, hoje eu falei pra ela que eu era doida. Ela falou que eu sou doida e meia. Aí nós é meio parecido, assim. Eu fiquei me vendo, assim. Eu falei, poxa, pensou se isso acontecesse comigo? Eu acho que eu mesma eu não suportaria o que ela já suportou. Mas ela já tentou se matar, ela falou que já tentou se matar, não conseguiu. E aí a gente foi assim, conversando, né? E aí eu fui contando um pouco da minha vida para ela também. E a gente foi rindo das nossas percas, né? Que a gente teve muita perca, né? Por causa de amor, confiança, esperança, essas coisas assim, de confiar demais, assim, né? Eu perdi muito também, sim, mas em vista dela eu não perdi nada, porque hoje eu tô aqui. Aí eu tava lá, esquecendo de contar a minha história, né, por causa da dela. Porque a dela, perto da minha, não foi nada. Eu fui com suspeita de AVC, mas graças a Deus na tomografia não deu nada. Eu
tive um pré-AVC, mas foi por alguma artéria, alguma coisa que estava obstruída e eu perdi o movimento, né, do joelho para baixo. Mas hoje eu já estou mexendo meu pé, estou sentindo meu pé, estou sentindo minha panturrilha, né? Os remédios já tá fazendo efeito. E o médico disse que eu sou muito sortuda, porque não fiquei com sequelas nenhuma, não foi nada grave. E os remédios ia voltar a fazer eu sentir, né? E realmente eu já tô sentindo, ainda tá ainda um pouquinho dormente, né, embaixo do meu pé. Mas ele falou que com 2 dias do uso dos remédios que ele me passou, ia voltar ao normal. Mas eu levei 24 horas para procurar socorro, né? Procurar médico, né? Não dei importância. Demorei demais. Então ele falou assim, você é muito sortuda. Sabe, você é uma mulher muito sortuda, porque existem pessoas que não esperam nem isso. Elas ficam paraplégicas, perdem movimento do lado do corpo, fica com a boca torta, o olho. E eu tô aqui, né, sorrindo normal, continuando falante. E lá todo mundo gostou de mim, eu fiquei muito feliz, sabe? Recebi muitos elogios, assim, sobre ser uma pessoa que contagia o ambiente. Eu nunca tinha, né, parado, assim, pra analisar, assim, o quanto que... Ai, gente, isso aqui foi outra história, mas... E eu fiquei feliz que nós estávamos lá, tinha mais ou menos, vamos supor, uns 10 pacientes, né, em observação, e 3 com suspeita de AVC, né, igual a essa cadeirante, ela estava com suspeita também, porque ela estava lá por causa de um acidente, e por causa desse acidente ela descobriu que tem leucemia, pra você ver como é que é a história, né. E eu tava lá por causa disso, né, que eu não tava sentindo o pé. Eu fui só procurei o médico porque eu não tava mais conseguindo andar, tipo, tava arrastando o pé. Que se eu tivesse com o pé dormente ainda andando, eu acho que eu não tinha ido ainda procurar. Mas eu aprendi a lição, agora pode uma pontinha do dedo assim, ó, sem mexer, eu vou no médico. Porque é muito perigoso, né, AVC, ter um derrame cerebral, sei lá. A minha sorte que o meu não foi na cabeça, né? Foi em alguma veia aqui, né? Que deve estar bichinha cheia de gordura. Perder peso. E vou ter que fazer acompanhamento, né? O médico vou ter que retornar daqui 15 dias. E vou ter que retornar também com a cardiologista, que eu já faço retorno, eu tenho arritmia. E aí agora eu tenho que fazer um retorno, ela vai solicitar mais exame para ver quais os danos, né? O que causou, se vai ser preciso fazer alguma coisa no futuro, não sei. Mas assim, eu tô feliz porque tô aqui conversando, tô sorrindo, tô vendo minha boca mexer, meus olhos, minhas pernas estão mexendo, sabe? Porque eu tenho medo, assim, eu vi ela, assim, eu prefiro morrer do que ficar dependendo das pessoas, sabe? Eu na situação dela, eu não sei não, acho que eu não tava aqui mais não, porque eu não suportaria. Porque eu não gosto de ficar quieta, eu sou uma pessoa muito agitada, eu gosto de andar, gosto, sabe, assim, de trabalhar, chegar cansada em casa. Eu gosto disso. Eu dou valor muito nisso, sabe? Eu reclamo que tô cansada e tudo, mas eu gosto. Eu gosto de chegar cansada, ficar com estresse do trabalho e tudo.
é essa coisa rotineira, assim. Eu não gosto de ficar em casa o dia todo, sabe? Quando eu adoeci, eu fui obrigada a ficar em casa uns 4 meses. Foi muito difícil pra mim ficar em casa sem poder sair. E isso eu andando. Imagine pra quem não anda, né? Então, eu agradeço muito a Deus por eu estar aqui, né? Com meus filhos, meu esposo, todo mundo. E tá sentindo tudo, né? Minhas perninhas tá aqui. É fininha, mas tá mexendo. E tá aqui, as cambitinhas. Mas tô tão feliz, toda hora eu fico mexendo meus dedinhos do pé, sabe? Porque eu não tava mexendo meus dedinhos do pé. E eu não paro de olhar. E assim, tem mais história, tinha outra lá, né, com confusão também, assim. Ela estava também num nível de depressão bem avançado, porque o ex-marido quer tomar os filhos, essa outra mulher, também não vou falar o nome dela. E ela estava lá, que acho que ela estava com suspeita, eu nem sei de quê, eu sei que ela estava tendo umas crises lá, uns negócios. E ela estava ruim. E aí eu via ela chorando, pedindo para a mãe dela, as irmãs dela não deixar o ex-marido dela roubar as crianças, né? E todo mundo com problema lá. Mas assim, aí eu fui conversando com o pessoal, todo mundo. Por fim, nós estávamos todo mundo rindo, um do sofrimento um do outro, né? Assim, o ambiente que estava muito pesado ficou mais suave. E eu não percebi que eu fazia isso, sabe? Mas teve um momento lá que eu entrei em desespero, eu chorei. Depois graças a Deus que essas duas pessoas, né, que estavam mais abaladas, uma tinha sido transferida para outro quarto e a outra estava dormindo. Mas teve um momento lá que eu tive uma crise de realidade, assim, que caiu e aconteceu, assim, um episódio, né, lá no hospital, não vou contar, porque eu fiquei muito triste e eu fiquei em estado de pânico, entrei em desespero lá. Mas Deus é tão bom que eu tenho muitos amigos, né, e esses amigos, graças a Deus, muitos deles trabalham no hospital. E aí chegou a diretora, chegou outras pessoas, né? E me acalmou, sabe? E aí eu fui liberada. Aí tô aqui. Tô contando porque tô feliz, assim. Feliz e triste, né? Porque meu caso tá meio que resolvido. Não ainda tudo, né? Porque eu ainda vou ter que fazer um check-up para saber, né, se tem alguma veia entupida, alguma coisa, eu acho, assim, desse tipo. Não sei o que é ainda. Mas até então, no momento, eu estou bem. Mas essas pessoas que eu deixei lá, né, com problemas talvez maior que o meu, igual dessa mulher que com leucemia, paraplégica, sem marido. Os filhos casou, eu acho. Os filhos dela são casados, não lembro direito, mas se eu não me engano, cada um já tem sua vida, né? E eu fiquei tentando me colocar na pele dela. Eu entrei em desespero, assim, de me imaginar no lugar dela, sabe? Ela lá sorrindo também, igual eu. E eu, gente do céu, tem muita gente nesse mundo pior que a gente reclama à toa, sabe? Eu não sou muito de reclamar da minha vida, não. É tão tal que eu fiquei sentindo as coisas, mas não contava pra ninguém, não fiquei... Pra minha mãe, fui avisar pra ela que depois que eu já tava em casa, que tava sentindo o pé, esperei as coisas assim, né, pra me avisar minha mãe.
avisei poucas pessoas, assim, eu tenho muito medo quando acontece alguma coisa comigo de sair avisando antes de ter certeza do que se trata. Eu não gosto de fazer alarmes, né, antes de saber o resultado. Mas eu vi muita coisa ali. Hoje eu tô aqui pensando naquelas pessoas, sabe? Que se eu pudesse resolver, eu resolveria. E pudesse voltar no tempo, né? Conhecer aquela mulher e pedir pra ela não ir atrás de ninguém, não pegar moto, separar do infeliz, né? Mandar ele ir lá pra outra mesmo, ela arrumasse outro e ela ficaria com as perninhas dela, mas infelizmente não conheci ela antes, conheci ela depois de tudo isso. E cada um com seus problemas, né? Tem gente pior que ela tá ruim, mas ainda tem gente pior que ela. Tem gente que tá acamado, né? Que não fala, não mexe. E assim, se ela olhar para outra pessoa que tá pior que ela tá bem. Mas a gente tem costume de olhar sempre para quem tá melhor, né? Esse é o nosso defeito, de olhar sempre quem tá melhor. Mas vamos olhar para as pessoas que estão precisando de ajuda. E se você não pode ajudar, ajuda pelo menos dar um pouquinho de alegria, né? De pelo menos sorrir, porque um sorriso contagia o ambiente. Eu descobri isso, eu não sabia, sabe? Eu lembrei de um vídeo que eu vi um careca no ônibus, ele vendo um vídeo e rindo sozinho, olhando o vídeo com fone de ouvido. E o povo no metrô, todo mundo lá dentro olhando pra ele assim, do nada começou todo mundo a rir. Então assim, o sorriso, ele contagia. Se você for uma pessoa mal-humorada, enjoada, as pessoas que vai ficar na sua volta vai ficar do mesmo jeito, porque você é insuportável e a pessoa não vai ter nem ânimo de conversar, vai ficar igual. Então você tem que ser alegre, receptivo, né? E dar o melhor de si para as pessoas, que mais na frente você é recompensado. E não pensar só em você, pensar nos outros. Eu às vezes penso mais nos outros do que em mim. Mas eu tô grata, graças a Deus. Muita gente orou por mim, fizeram campanha, e eu tô grata a todas elas, né? Aí estou aqui, gordinha, né? Inchada dos remédios que eu tomei. Aí eu não posso fazer exercício esses 2